Olá, olá, bem-vindos. Então, começar por dizer que o guarda-rios sou eu, o Álvaro, a Laura e o Nuno, que está ali atrás. Nós somos um coletivo de investigação e criação artística em torno dos territórios ribeirinhos e hoje a nossa proposta passa por nos deslocarmos deste centro urbano, deste estuário, que é conhecido pelo Mar de Palha, e irmos acima do rio até Montante de Vila Velha de Ródão. Portanto, é um bocadinho essa região, esse Tejo de interior, esse Tejo de fronteira que gostaríamos de partilhar aqui algumas histórias, algumas narrativas, algumas questões sociais, ambientais. E temos connosco, por sorte nossa, a companhia da Ana Catarina Miranda, com quem também já trabalhamos e já colaboramos em diferentes eventos. Estou-me a lembrar também aquele evento que organizamos no Tejo, em Vila Velha de Ródão, um simpósio. Também estou-me a lembrar, em novembro, participamos no European River Summit, também foi super rico. E pronto, e daí temos construído esta afinidade com a Ana Catarina, que nos vai ajudar aqui a criar uma dinâmica na nossa conversa. E também gostaríamos de partilhar convosco a nossa primeira publicação, que gostaríamos de que vocês folheassem, aliás. Esta é basicamente uma seleção de um conjunto de desenhos de um antigo guarda-rios desta zona, portanto a montante de Vila Velha de Ródão, o Alexandre Fonseca, que foi um antigo guarda-rios durante 35 anos, portanto ele sim, um verdadeiro guarda-rios, que esteve a vigiar o rio e a cuidar do rio a montante de Vila Velha de Ródão, e gostávamos que este livro nos acompanhasse de alguma forma e que nos servisse de mote para a nossa conversa, até porque os desenhos são muito sugestivos, desde desenhos super fantásticos a desenhos mais preocupados com a paisagem, com a vida rural, e se calhar era por aí que podíamos começar. Eu não sei se o Álvaro quer dar assim alguma palavra, ou se a Catarina se queres introduzir um bocadinho e contextualizar o que é o projeto Rios Livres e o Grupo Giota. Olá, primeiro que tudo, estão a ouvir, não é? Obrigada pelo convite aos guarda-rios. Então, como disseram, eu faço parte do GEOTA. A GEOTA é uma organização não governamental de ambiente e tem desde há alguns anos este projeto Rios Livres, e a missão deste projeto é promover, preservar, restaurar os rios livres e selvagens em Portugal e na Península Ibérica, para o ambiente e para as pessoas. Então temos atuado nos últimos anos em várias vertentes, desde a cooperação transfronteiriça, às questões dos caudais ecológicos, às questões de construção de barragens, por vezes desnecessárias, e temos nos últimos tempos tido este feliz contacto com os guarda-rios que nos tem levado a explorar também esta componente mais artística e mais social, muito relevante. Eu não sei se queres, por exemplo, falar um bocadinho sobre o nosso encontro em Vila Velha, que já é ali junto ao Tejo, talvez, não sei. Estou a tirar assim o meu prova. Sim. Estava aqui com medo de estar a dominar. Não, a ideia é mesmo deixar. Então, se calhar começava por falar nos rios, na importância dos rios. Que eu acho que tem a ver, talvez, com este desenho, não é? Pode ser, sim. Bastante básico, mas de facto acho que vai ter a ver
aquilo que vamos falar sobre o que é afinal um rio. Sim. Os rios, nós normalmente, por exemplo, aqui nós vemos uma pequena parte do rio, acho que perdemos o som. É assim, ele gosta de descansar. Ok. Enquanto temos estar sempre a falar. Sim. Os rios são ecossistemas muito complexos, os ecossistemas de água doce são muito complexos em geral, não são só a água, não são só o curso de água, envolvem as margens do rio, a vegetação, são completamente diferentes desde a nascente até à sua foz. E a maior parte das pessoas não sabe, mas os ecossistemas de água doce são dos ecossistemas mais biodiversos do nosso planeta. Tem, por exemplo, 1/3 das espécies de vertebrados está nos ecossistemas de água doce. E são também dos ecossistemas mais ameaçados. Uma em cada 3 espécies de água doce está ameaçada, portanto tem estatutos de conservação de ameaçada. E isto deve-se a inúmeras causas, desde poluição, drenagens, construções, tanto no leito do rio como nas margens, a um uso excessivo de água, tanto para a agricultura como para a energia. E estes rios trazem-nos também inúmeros serviços ao homem e ao ambiente em si. Por exemplo, temos serviços de filtração que nos são dados pelas espécies que habitam o rio, ou temos um mexilhão de água doce que nos filtra 50 litros de água por dia. Então estamos nós a criar sistemas hipercomplexos de filtração e temos este serviço, dão-nos serviços de proteção contra as cheias, contra a seca, ou seja, a mitigação das alterações climáticas de que nós tanto falamos é uma coisa que já temos naturalmente. Protegem-nos da erosão costeira, a areia os sedimentos que correm nos rios vão parar às nossas costas, às nossas zonas costeiras, se não houverem barreiras pelo meio. E claro, são lugares de lazer e contemplação. Então os rios desde a nascente à foz são de uma complexidade imensa, de uma fonte de serviços e de atividades imensos. Não sei se querem... Não sei, ia pegar assim em alguma, pronto, também um bocadinho para provocar aqui um bocadinho de conversa e também com quem quiser, obviamente, intervir. Às vezes é um bocadinho esta questão das palavras. Tu usaste uma palavra várias vezes, que é a palavra serviços, que os rios prestam serviços, que os seres que os habitam prestam serviços, e isso para mim é uma perspectiva que é uma perspectiva muito humana, muito utilitarista e que no fundo tem muito a ver um pouco com a minha própria experiência deste projeto de residências em várias zonas ribeirinhas, no Tejo, mas não só, e principalmente em zonas bastante longe dos centros urbanos, que nos permitiram e que me permitiram a mim e a nós ter um contacto com realidades que às vezes parecem muito distantes, mas que na verdade são bem mais próximas quando realmente percebemos, e agora a Ana Catarina deu a entender, que realmente um rio é um fluxo de matéria, mas também é uma ligação entre várias atividades que vão ocorrendo nesse território e que têm repercussões em todo o território. Também mais uma provocação em relação para além da palavra serviços, é também este desenho que
que o Francisco ainda agora mostrou e que e no fundo também a Ana Catarina também se referiu. Pensamos no rio da nascente à foz, mas um rio, na verdade, é uma enorme bacia hidrográfica em que a nascente não é uma única, no fundo. Pensando no rio Tejo especificamente, o rio Tejo supostamente nasce em Espanha, mas ele também nasce em Portugal. Nós temos múltiplas nascentes do rio Tejo em Portugal, através dos seus afluentes, e às vezes tendemos a esquecer, de facto, que não existe uma linearidade tão direitinha e que depois é muito mais uma rede, é uma coisa tridimensional de uma grande complexidade. Está lá, pá, acorda. Isto depois do almoço geralmente é pior, não é? Porque a tendência é um bocado de cesta, não, isto não é? Ok, mas pronto, portanto, trazer um bocadinho essa dimensão e lá está, também esta interação entre aquilo que é a dimensão ambiental do rio e a sua dimensão social, no sentido de que da relação do rio e dos territórios com as populações que habitam estes territórios, não é? Que é mais uma coisa que se torna muito visível, obviamente, quando nós estamos e quando nos damos tempo para observar aquilo que existem nestes territórios e perceber também essa dimensão de complexidade que está nessa relação, que é uma relação que tem diferentes componentes no presente, mas que obviamente é um resultado de um processo histórico e que essas várias camadas de história muitas vezes também estão visíveis nesse território. É preciso lá estar, é preciso ver o que lá está, mas também ser ajudado nesse processo pelas pessoas que ali habitam e que nos vão ajudando a ler a paisagem, porque às vezes essa leitura da paisagem também tem um nível de complexidade muito grande, porque ela muitas vezes também está embrulhada em narrativas sobre esse próprio território, sobre essa própria paisagem, e a desconstrução dessas narrativas é super importante para a pessoa conseguir realmente ver o que é que lá está. E ver não só com os nossos próprios olhos e com a nossa sensibilidade, mas também com o auxílio de pessoas que nos medeiam este processo de conhecimento, porque realmente para mim a experiência, eu curiosamente, só para dar essa pequena achega, eu neste coletivo, eu sou o único não artista do coletivo, mas quando digo isto eu também já ponho um bocadinho aspas, porque eu entendo a investigação artística como uma forma de conhecimento. Eu tenho um percurso mais ligado às ciências da vida, onde eu fui docente universitário durante muitos anos nessa área, mas para mim o conhecimento é uma coisa inteira, é uma coisa multidisciplinar, é uma coisa sistémica, e esta tendência a arrumarmos as coisas em caixas é algo que nos dificulta também a pensarmos os territórios, a pensarmos a paisagem, a pensarmos estas diferentes dimensões, porque às vezes especializamos num determinado olhar e depois perdemos, de facto, esta capacidade de uma visão mais alargada. Mas pronto, não quero estar para aqui a sabancar não sei se querem também falar um bocadinho, Nuno... Se alguém quer comentar... Ou alguém quer trazer alguma coisa também sobre a sua própria experiência do Rio, porque eu acho que, no fundo, a nossa prática sempre foi essa, era estarmos com as pessoas também para ouvirmos o que é as suas próprias leituras do Rio, não é? Exatamente para nos ajudarem nesse processo de conhecimento nas suas diferentes dimensões. Sim, o próprio Alexandre Fonseca é um exemplo desse conhecimento transversal e sistémico. Portanto, os desenhos dele, como eu estava há bocado a referir, são desenhos que, por um lado, se preocupam com o passado, por outro, preocupam-se com o presente, mas também e com o futuro. Portanto, são desenhos que projetam um interior valorizado. E essa é uma das mensagens mais fortes do Alexandre Fonseca, é perceber que alguém tem consciência que o lugar onde vive é assim meio que invisível, é desvalorizado pelo governo central e que é um terreno que sofre de facto diretamente com isso. E estamos agora a falar, por exemplo, das barragens e estou-me a lembrar
daquele terreno comunitário, baldio, que também está aí no desenho do livro, e que ele em verso conta que quando foi construída a barragem de Cedilho foi alagado parte desse terreno comunitário e que o povo não esqueceu e que sabe disso, mas que também sabe que não tem a força para reverter o contrário relativamente a isso. Mas está em verso, há essa consciência e não deixa de ser comovente porque são versos e poemas algo ingênuos, mas também são bastante cirúrgicos e críticos relativamente à realidade. E eu acho que esta é a complexidade que nós encontramos no interior, também, como o Álvaro estava a dizer, da nossa experiência em nos debruçarmos, não é? Esta coisa deste centro nosso, esta zona de conforto e de nos debruçarmos e irem ao encontro do outro. O outro pode ser o campo, o interior, como pode ser qualquer pessoa. Mas nesse... Onde é que é o reset? E então, nesse encontro há muitas coisas que nós aprendemos e, de facto, esse olhar crítico... o que é que queres para a câmera? Ok. Desculpa, tens que terem atenção. E então, pronto, estamos a falar aqui de vários olhares e já vi que levantaste a mão e já te vou passar aí. Mas só dizer que o próprio coletivo, apesar de vimos todos das artes plásticas, há aqui uma preocupação de termos diferentes olhares que podem vir da antropologia, da arqueologia, da história, do ativismo. E quando dizemos que somos o coletivo Guarda-Rios e que somos estas 4 pessoas, na verdade é uma ideia muito mais aberta, esta coisa de ser Guarda-Rios. É qualquer pessoa que se junte nesta curiosidade e nesta procura se torna um Guarda-Rios. E porque ler o território só é possível com esta leitura diversa e plural de diferentes práticas e áreas de conhecimento. Pronto, só para... Como é que isto surge e como é que isto se articula com as ideias iniciais? Como é que ele surge depois? Alô. O projeto também é singular. Olá. O primeiro ano do projeto foi um desafio que partiu do Francisco, nesta curiosidade de explorar territórios fora de Lisboa, fora dos grandes centros urbanos, e foi um ano um bocadinho de visitação, de descoberta, de conhecimento. Nestas várias residências e também de criação, óbvio. O segundo ano nós decidimos partir para a perspectiva da água, sentíamos falta de experienciar e viver os rios e desfrutar deles e tirar prazer, que é uma coisa que sempre foi também associada. Nós, humanos, usufruímos destas orlas e de haver um prazer na relação com os rios, porque em muitos sítios os rios deixaram de ser rios, passaram a ser albufeiras, ganharam formas diferentes e a relação dos humanos com essas massas de água também se transformou. E então nós quisemos partir um bocadinho para esta descoberta e uma coisa meio, este cenário meio aventurário, que é uma ficção, na realidade, mas trazer um bocadinho este universo de viver este espaço e de convidar, obviamente, as pessoas, os locais e pessoas que vieram ter connosco nesta partilha. E pronto, e é um bocadinho a frota, digamos assim, uma espécie de imaginário, uma frota guarda-rios de uma aventura que nós tivemos durante o ano passado, a parte de interagirmos com outras pessoas e de agregarmos mais pessoas. Foram 2 anos de pandemia, portanto também foi uma coisa um bocadinho desafiante, às vezes conseguimos, outras vezes nem por isso. Também estamos a falar de territórios que muitas vezes há uma espécie de uma apatia generalizada, em que as preocupações que nós trazemos vindas de um centro urbano não são aquelas que as pessoas destes territórios têm, portanto muitas vezes também entramos aqui nestas contradições, o que é interessante também para nós batermos e pensarmos que formas de ativismo são possíveis, como chegar aos outros. Sei lá, eu estava-me a lembrar, por exemplo, ontem com a Ana Catarina, desta barragem de regadio do Pisão. A maior parte das pessoas quer a barragem. E, portanto,
qual é o nosso papel aqui? Mas nós aqui sabemos que, pela academia, por fontes de conhecimento, que aquela barragem vai ser só mais uma coisa de amendoeiro intensivo, de olival intensivo, mais um Alqueva que nós já sabemos como é que funciona e que se prevê que não tenha um grande futuro com o esgotamento dos solos, quer dizer, isso a academia tem isso estudado e neste período de seca que atravessamos também estas coisas vêm mais ao de cima. Portanto, também, como é que acho que estes 2 anos foram um bocadinho... O que é que se pode fazer aqui? Como é que intervimos? Que vivemos na cidade, vamos ao campo, escutar, mas depois possibilidades é que há. Portanto, é também um projeto de debate, não é um projeto de finalidade ou de outputs absolutamente convencidos de uma verdade. E pronto, acho que é mais ou menos isso. Mais alguém quer expressar a sua... Não, quer dizer, as embarcações são formas, nós, como é um projeto, nómada não é bem a palavra, mas é um projeto que nós temos que nos deslocar, não é? Então tivemos que construir este objeto para caber num atrelado. Ele é todo assemblável e desmontável e depois cabe numa área muito mais pequena. Estes barquinhos que vocês estão a ver aí são uns modelos que nós encontramos, umas planificações de um rapaz canadiano ligado às embarcações, que são, eles dobram-se ao meio, portanto... Ocupam muito pouco espaço e pronto, há esta lógica nestas peças de serem estruturas que sejam transportáveis num carro mais um outro lado. Diga. Sim, isto passou já passou pelo Rio Angueira, passou pelo Rio Tejo, passou pelo Rio Guadiana, passou por uma série de afluentes. Sim, o Rio Coa, portanto nós andamos um bocadinho nesta experiência meio utópica, distópica. Não, mudava, às vezes tínhamos convidados, às vezes éramos nós, às vezes tínhamos pessoas dos próprios sítios, em Mértola, por exemplo, tivemos muito o envolvimento das pessoas do Centro de Agroecologia de Mértola, no Tejo, pessoas também lá da zona. No Coa, por exemplo, tivemos só 4 pessoas numa espécie de uma semana no Rio Angueira, mas que foi um período mais de construção e de experimentação. Portanto, as coisas são sempre mutáveis e isso também é um lado que é interessante no projeto, que ele é sempre adaptável. Temos que fazer uma coisa no Museu do Chiado. Ok, pronto, vamos pôr a embarcação a seco, virada para o Rio Tejo, e se chover muito, vai lá parar abaixo. Portanto, há este espírito um bocado de adaptação também às circunstâncias. Mas sim, estas coisas já estiveram todas na água e há um lado de ficção, nunca foi montado desta maneira, porque há aqui um acumular de objetos que foram recolhidos ao longo das várias residências. Mas a plataforma tem servido como base para montar outras coisas, às vezes coisas um bocadinho mais inspiradas em até abrigos de pastores primitivos, de coberto vegetal, pronto, vai variando. Alguém quer partilhar? Não dá, não funciona. É muito difícil navegar com ela. Nós experimentámos e é um esforço, obviamente, várias vezes. Nós fizemos essa experiência, andar para trás e para a frente dos rios, mas ela é muito pouco hidrodinâmica. Temos que criar um desenho mais... Mas é boa para pescar. Mais uma vez tínhamos isto em Vila Velha de Rodão, no Tejo. Deixámos lá de um dia para o outro, porque quando fizemos aquele evento, e quando chegámos no dia seguinte tínhamos um pescador plantado numa cadeirinha muito parecida com esta. Ele disse, isto é fantástico, vocês deviam deixar isto aqui, porque dá imenso jeito para a gente pescar. A gente disse, deixe estar aí, mas eu vou sair daqui. Não, fica aí, a ideia é mesmo essa, esta coisa também das pessoas se apropriarem um pouco das coisas e darem-lhe às vezes uma utilização que a gente não era propriamente essa a ideia, mas lá está, quer dizer, também essa capacidade um pouco de deixar as coisas e que a utilização das coisas também tem este caráter que não é preciso andarmos a planear e a programar as coisas, a utilização delas depois também às vezes surge, não é? E isso também é importante. Para além das coisas recolhidas, também há, digamos aqui, algumas coisas que foram usadas para, por exemplo, captar som. Havia um som que estava há bocadinho a ouvir-se, que foi captado com os hidrofones, que foram construídos de propósito, assim de uma forma algo artesanal, e portanto é uma mistura
objetos encontrados, mas também de coisas criadas, e também essa ideia também desta mistura e portanto, esta coisa de não separar cultura e natureza, não é? Portanto, um bocadinho também incorporar isso e incorporar as contradições e depois, eventualmente, também podermos refletir sobre essas mesmas contradições. Não sei, Ana Catarina, daquela experiência no Tejo, há assim alguma coisa que te tenha assim ficado, e coisas que, no fundo, que tenham dialogado um bocadinho com aquilo que é o pensamento e as práticas dos rios livres? Como é que... Sim, no fundo o que acho que nós vemos muito nos territórios é que territórios que antes viviam de frente para os rios vão cada vez mais vivendo de costas voltadas para os rios, não só literalmente, não é? De os rios já não terem a mesma dinâmica, já não serem tão aprazíveis e literalmente virarem as costas aos rios, mas as próprias atividades que eram realizadas dentro dos rios ou relativamente aos rios, desde a construção de embarcações, à pesca, a todas as atividades que eram feitas naquele ecossistema, tornam-se cada vez menos usuais, ou a forma como lidamos com os rios é cada vez mais industrializada e menos individualizada. Eu acho que são essas impressões que falam sempre mais alto, e concordo inteiramente contigo. Nós falamos em biologia, em ecologia, falamos em serviços de ecossistemas, e isso é altamente criticável. Um rio não é só um serviço, é tão mais que isso, não é? É tão mais que isso. E o facto de se falar em serviços para o homem também é muito limitante por si só. Então, a minha impressão principal dos territórios é realmente essa, é o deixarmos de viver o rio normalmente por conta de grandes mudanças, de grandes estruturas de betão, como as barragens, ou de grandes indústrias poluentes, ou de intensificação da agricultura. Por exemplo, este caso que o Nuno estava a falar, que é a barragem do Pisão, que vai ser construída na zona de Porto Alegre. É uma barragem que vai ser construída fundamentalmente para fins de regadio, que vai inundar a área afetada, portanto não a área de inundação, mas incluindo a área depois de irrigação, vai afetar 10 mil hectares de terreno, que é certíssimo que vão ser transformadas em paisagens de monocultura intensiva, vão desaparecer. Vai desaparecer uma imensidão de habitat único que nós temos, montado sobre Idazinho, que também, mais uma vez, está relacionado com usos tradicionais, culturais, que se vão perdendo, não é? Que se vão perdendo e que na verdade não haveria a necessidade porque até são valorizados de muitas formas. E então essas perdas são tristes e no fundo
existem inúmeras alternativas. O valorizarmos as populações, valorizarmos as tradições, o passarmos para formas de agricultura mais sustentáveis e não continuarmos nesta lógica de expansão de monoculturas intensivas, cujo principal fim até é a exportação e não a nossa subsistência. É isso. Estava-me a lembrar que há uma ilustração do Alexandre Fonseca, que é o paraíso, e que não está lá o ser humano. E pronto, eu ia te perguntar como é que o ser humano poderia estar a contribuir para o paraíso, mas já estás a responder um bocadinho isso. Não sei se queres dizer mais alguma prática que os rios livres estejam a fazer para que os rios sejam ecossistemas mais saudáveis. Mas pronto, eu ia-te colocar esta questão do paraíso, não sei se tens mais alguma coisa a dizer? Ok. O paraíso, enfim, acho que o paraíso é uma perspectiva muito pessoal de cada um, não é? Se não seguirmos nada muito... o meu paraíso não seria centrado nos humanos. Acho que há muito mais, não é? Há muito mais que isso. Exatamente, sim. Em relação aos rios, o paraíso seria não só não haver esta promoção da agricultura de regadio, não haver esta promoção de barragens para regadio, seria haver também... Eu estou a falar muito em barragens, o nosso projeto centra-se muito nisto. Portugal tem mais de 8.000 barreiras à conectividade fluvial, não são só barragens, são açudes, coisas mais pequeninas do que grandes barragens. E nós aqui não fazemos remoção sistemática de barreiras. Existem muitas dessas barragens que já não estão em funcionamento, uma grande porcentagem delas já não está em funcionamento. E outros países removem-nas porque quando temos uma barragem não passam peixes, não passam sedimentos, os tais sedimentos que são importantes para trazer areia às nossas costas, às nossas zonas costeiras. Temos inúmeras espécies de peixes que necessitam de passar do rio para o mar e do mar para o rio para cumprir os seus ciclos reprodutores, e essas barragens dificultam todos esses ciclos. E então queria falar nesta componente também do paraíso. Para termos um paraíso temos que remover também as barreiras que já não usamos. É mais um ponto. E só muito rapidamente, eu sei que estamos mesmo aqui já em cima do tempo, o João já nos está ali a fazer sinais há algum tempo. Para mim o paraíso tem que ser uma construção coletiva, e uma construção coletiva com uma diversidade de abordagens, de práticas, que crie um verdadeiro ecossistema biodiverso, que é isso que não está a acontecer. Portanto, o que está a acontecer é que nós estamos a ser, digamos, submetidos a uma narrativa que homogeneiza, em que há uma perda de biodiversidade, que não é apenas uma biodiversidade natural, é também uma biodiversidade cultural, uma biodiversidade social, e essas perdas são brutais, porque quando nós visitamos os territórios, nós percebemos, sentimos ali, na nossa pele, naquilo que nos é devolvido do olhar das pessoas que ali está, naquele território, exatamente essa sensação de perda. É uma sensação muito forte, que às vezes não é transmissível assim de uma forma literal, mas que se sente. E acho que o nosso papel, como pessoas que se calhar estão mais centradas em termos da sua prática nas zonas urbanas, é não deixar a invisibilização desses territórios e não deixar, principalmente, que nos vendam narrativas sobre esses territórios que não correspondem à realidade. E, portanto, convido toda a gente, sim, mantenham-se no seu território, no seu lugar, mas visitem, estejam com
essa coisa do estar com, dedicar tempo a estar nos territórios, a ver o que lá está, é por aí, quanto a mim, que vamos conseguir encontrar eventualmente propostas, caminhos que não sejam mais do mesmo, que é um bocadinho isso. Portanto, o meu paraíso é um bocadinho esse. Eu acho que eu só vou terminar com 2 versos do Alexandre Fonseca, já que estamos a olhar para os desenhos dele também. São 2 versos, vai ser rapidinho. Que acho que tem a ver com isto do comum que vocês estiveram a falar. Pondo-me em observação, faço um círculo florestal. Vamos dar muita atenção, como se fosse o nosso quintal. Habitantes do nosso povinho, todos aqui temos um quinhão. Vamos ter muito carinho e a mal do coração. Desculpem, mais 30 segundos. Nós, no projeto Rios Livres do Geota, em conjunto com académicos e com juristas, fizemos uma proposta de lei para melhor proteger os rios em Portugal, porque existe legislação, mas está muito dispersa e os próprios juristas, os juízes, os advogados têm dificuldade em lidar com estas questões da água. Para esta proposta de lei chegar à Assembleia da República, ser discutida, nós precisamos de 20.000 assinaturas. E se vocês quiserem assinar esta petição, podem vê-la em, deixa-me ver se eu me consigo dizer o site, rioslivresgeota.org/ILC. Então, rioslivresgeota.org/ILC. Obrigada. Já agora, ILC quer dizer Iniciativa Legislativa de Cidadãos, que é uma coisa que nós temos, uma ferramenta, uma das poucas ferramentas de participação democrática que temos e que utilizamos muito pouco, e parabéns aos Rios Livres e ao Geota por estar a usá-la e a tentar fazer alguma coisa, lá está, também por esta via. Ok, obrigado. Obrigado.